Dentro de mais alguns instantes, daremos início ao nosso curso ABC da Bíblia e vamos aos poucos chegando e nos congregando nesse momento virtual, mas também marcado pela experiência do coração, pela vivência fraterna. Eu vejo que aos poucos as pessoas estão chegando, sejam bem-vindos. Momento especial esse que nós vamos ouvir, estudar, contemplar, meditar a palavra de Deus e dessa forma vivenciar de uma maneira mais concreta, conforme o ensinamento do Senhor. Vamos ver a questão do som. Eu vou tentar ajustar aqui, colocando aqui no máximo. Podem sinalizar aí se a questão do som, como é que está chegando, o áudio e também a questão da imagem. A gente vai acompanhando aqui pelas manifestações. Eu estava tentando com o microfone, mas parece que não é possível. Agora, falando diretamente assim, está captando bem a audição ou continua ainda um pouco fraco? A gente vai buscando a melhor maneira de ajustar. Eu estou vendo alguém dizendo que está achando baixo. Eu vou tentar me expressar num tom de voz um pouco mais elevado. Estou vendo aqui agora bom, imagem ótima, muito bem. Somos ótimos, afinal de contas, não é? Todos bem-vindos para esse nosso momento de encontro, esse momento de mergulhar na palavra, de realmente buscar o ensinamento necessário para a nossa vida. E na medida em que as pessoas vão chegando, Gracinha, que nos coordena nesse grupo, ela vai, no momento oportuno, autorizar o início do nosso encontro. E a gente vai assim de forma muito fraterna, uma forma muito tranquila e carinhosa, fazer essa experiência da vivência da palavra. Enquanto as pessoas vão chegando, só vamos nos situando um pouco a partir do momento em que a gente está vivendo. Nos últimos 6 meses fomos obrigados a refazer, a reorientar, a reinventar nossas vidas em todos os aspectos. Não apenas na questão da convivência, das relações familiares, não apenas no mundo do trabalho, não apenas na nossa vida de comunidade, de participação, mas a humanidade inteira, marcada por esta pandemia, foi obrigada a reorientar os seus caminhos. Acostumados que somos à convivência presencial, nos nossos encontros, nossos estudos, formações, celebrações, a gente agora, utilizando da tecnologia e dos recursos que os meios de comunicação disponibilizam, a vida passou a ser marcada e orientada pelo mundo virtual. Mas uma coisa é importante deixar claro: estamos separados fisicamente, mas o nosso coração deve pulsar unido. A pandemia nos separou fisicamente, mas o amor de Deus continua fortalecendo os nossos vínculos e nos ajudando numa caminhada de fraternidade, de sensibilidade, de compaixão, de caridade. Não vamos deixar que a experiência difícil que estamos atravessando distancie
os nossos corações distanciem as nossas vivências. Por isso é importante a gente ter presente a palavra como essa fonte de orientação, como essa fonte que nos ajuda no caminho e na vivência fraterna. Eu vejo que várias pessoas estão chegando e a nossa palavra de acolhimento, de boas-vindas, aquele abraço que vai do coração para o coração de cada um que tem esse interesse para conhecer e aprofundar melhor a palavra de Deus. Vejo aqui nos números, temos 45 pessoas agora, e isso é muito bom, é muito positivo. Sei que muito mais estão inscritas, manifestaram interesse nesse estudo, aprofundamento, e a gente vai assim acolhendo. A gente dá mais alguns minutos e daqui a pouco a gente começa formalmente a nossa reflexão. E como temos já um público bastante considerável, eu quero registrar que esse estudo, durante as 5 quartas-feiras de setembro, mês da Bíblia por excelência, é um estudo que nasceu da intuição, do desejo de partilhar esta vivência da palavra. É um estudo construído a muitas mãos e muitos corações. Semanas atrás, Gracinha entrou em contato comigo com essa ideia, com essa inspiração. Acolhi com todo o coração e começamos juntos a trabalhar, a modelar um pouco como seria esta vivência. E outras pessoas foram entrando também nessa grande rede de colaboração para que fosse possível o evento. Nós temos à disposição o meio de comunicação, a plataforma da internet que favorece este momento de encontro, este momento de partilha também. Eu quero registrar também que, oportunamente, Gracinha vai comunicar no grupo a forma como o material que produzimos vai chegar em suas mãos. E eu já começo apresentando aqui, nós temos este folder, este pequeno roteiro de orientação da leitura da Bíblia. E aqui a gente já até vai dando alguma dica, alguma orientação nesse sentido. Porque muitas pessoas chegam e dizem: eu gostaria de ler a Bíblia, de aprofundar, mas não sei por onde começar. Nesse roteiro você vai ter toda a orientação da sequência dos livros, e tem alguns que a gente vai precisar reler 2, 3 vezes, e temos o passo a passo desta leitura que vai nos dar esta visão geral da Sagrada Escritura. Temos também uma pequena apostila que foi montada com muito carinho, com muito afeto, com muita generosidade da parte de Orlane, que colocou à disposição. Isídio fez toda a diagramação desse nosso material. Então, a nossa palavra de gratidão também a Orlane, a Isídio, que colaboraram e vão continuar colaborando também. O material que vai servir de base de orientação. Não vamos seguir do jeito que está ali, slide por slide, mas temos uma base de leitura. Porque para nós o texto fundamental é a palavra de Deus e é nela que nós vamos trabalhando, é nela que nós vamos colocando a orientação para a nossa vivência. Gracinha vai depois postar no grupo a forma do acesso a esse material. Ele já está pronto, já está impresso, como acabei de mostrar, e ela vai
explicar depois no próprio grupo onde cada um pode retirar esse subsídio, esse material de base. Eu vejo Graça Rios, quando iniciar vai ser desativado essa questão das entradas aí. Então, Gracinha, você comanda e conduz aí essa parte. Eu apenas liguei aqui o equipamento e vamos trabalhando. E na medida que as pessoas forem chegando, eu vejo que temos 55. Podemos já formalmente começar, Gracinha? Dá uma sinalização aí para nós, por favor. Vejo ali. Sim, essa questão da participação ao vivo. Nós dispomos de 1 hora de reflexão e eu não sei como procede, porque também eu sou novato nesse mundo da tecnologia, da informática. Eu não sei como procede essa questão das entradas. Mas aí, sendo possível uma entrada para uma intervenção, a gente reserva, assim, um tempo. Vamos começando então, e como discípulos de Jesus, como seguidores da sua palavra, a gente se coloca à disposição do seu Espírito que vai nos conduzir. Por isso, inicialmente, invoquemos a sua presença e a sua proteção. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria de, num primeiro momento, trazer já um texto bíblico, e a gente pediu ali na orientação que todos pudessem estar com a Bíblia de fácil acesso, também algum papel para uma anotação, alguma dúvida que porventura surja e não sendo possível a gente tratar aqui no nosso encontro. No material eu coloquei o meu e-mail, que também pode receber os questionamentos, as indagações, as dúvidas levantadas. Da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Eu vou fazer a leitura de uma edição da Bíblia. Se você acompanha a sua, pode ser que uma ou outra expressão seja diversa, mas a mensagem é a mesma. E falaremos oportunamente sobre as várias traduções e edições que temos da Sagrada Escritura. De São Paulo, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste convencido, sabendo de quem aprendeste. Desde tua infância, conheces as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, através da fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensinamento, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e plenamente instruído para toda boa obra.
esse é um pequeno trecho da carta de São Paulo, a segunda que ele escreve a Timóteo, seu discípulo fiel. Por que a gente introduz o nosso estudo com esta citação? É justamente para recordar o sentido que a Escritura tem na vida do cristão. O sentido de inspirar, de orientar, de encaminhar na boa vivência. Naquele roteiro que nós propomos para estas 5 quartas-feiras, nós colocamos que hoje teríamos uma visão panorâmica da Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, e também um pouco já situando a divisão didática dos livros que compõem a Sagrada Escritura. O título do nosso estudo é ABC da Bíblia. Então a gente vai tentar mesmo partir do ABC, das noções elementares da Sagrada Escritura. E a gente já parte de algo que todos nós sabemos ou não sabemos. O importante é que a gente traga sempre, não na memória da cabeça, mas na memória do coração, aquilo que vem da Palavra de Deus. Elementarmente, a gente parte da seguinte constatação. A Bíblia, que todos nós temos em casa, temos em mão, lemos, estudamos, meditamos, não é um livro isolado, mas nós temos aqui um conjunto de livros. Por que conjunto? Porque temos 73 livros. A Sagrada Escritura está composta por 73 livros, dos quais 46 fazem parte do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Algumas pessoas podem perguntar e pensar, porque talvez já tiveram algum contato com a Bíblia dos protestantes, e vão questionar que na Bíblia deles são apenas 66 livros e não 73 como a nossa. Durante o nosso estudo a gente vai fazer um parêntese para explicar o porquê desta discrepância da quantidade de livros nas nossas Bíblias católicas e nas Bíblias protestantes. A nós interessa originalmente esta compreensão. 73, 46 no Antigo, 27 no Novo. A diferença das Bíblias protestantes está apenas no Antigo Testamento, já adianto. O Novo Testamento protestante, 27 como o nosso. Este livro, ou estes livros, foram sendo gestados, escritos, compilados, organizados, não de uma noite para um dia, mas durante anos, anos e mais anos. E já num primeiro momento, nessa contextualização, neste panorama geral da Sagrada Escritura, a gente costuma destacar, o que não é a Bíblia. Primeira coisa para nós. A Bíblia não é um livro de receitas no qual eu vou buscar solução para todo ou qualquer problema. Você não abre a Bíblia pensando que ali é um livro de receita que você vai abrir e encontrar. A Bíblia não é um livro de magia
que você vai abrir aleatoriamente e dizer: deixa eu ver o que a palavra tem para mim hoje. Muitas pessoas têm esse tipo de prática. Não é muito por aí que a gente estabelece esse contato, essa relação com a palavra. Porque de repente, aleatoriamente, você pode abrir num texto que vai de acordo com a sua conveniência, com o seu sentimento, com a sua vivência. E se de repente você abre aleatoriamente e encontra um texto que confronta aquilo que você está vivendo, como é que vai ser? Você vai desistir, vai desanimar da palavra. A gente costuma dizer que pessoas que têm esse tipo de prática com o texto sagrado, a pergunta é: e quando você abrir, que aparecer no Evangelho de domingo passado, quando Jesus anuncia que vai passar por todo um processo de paixão, de sofrimento, e Pedro o repreende, qual é a reação de Jesus? Afasta-te de mim, Satanás. Porque naquele momento ele representava tudo aquilo que não era o plano divino. Ele estava representando um tropeço na caminhada de Jesus. Ou então, nessa abertura aleatória, você encontra aquela passagem de Jesus no alto da cruz, diante do pedido do bom ladrão que conhecemos, quando ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como é que você vai se comportar? Não foi para mim essa palavra, não é essa palavra que eu quero. Portanto, a palavra é fonte de vida, mas para a gente mergulhar nessa fonte de maneira equilibrada, de maneira moderada. Então ninguém vai ficar abrindo a Bíblia de qualquer jeito, ou então dizendo assim: vou sair agora para o trabalho, deixa eu ver qual é a palavra hoje que o Senhor tem revelado para mim. Isso é muito perigoso até. Então a gente coloca um pouco esses elementos para nos ajudar nessa vivência. Durante esses 5 encontros, a gente vai retomar, repetir, fazer memória de várias expressões, de vários textos. Porque, como disse mais cedo, o que fica guardado é aquilo que vai para o nosso coração. A Bíblia chega para nós hoje, traduzida das suas línguas originais, para justamente facilitar o contato, a vivência de todos os cristãos a partir da palavra. Originalmente, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, que era uma das línguas daquela região da Palestina, língua que Jesus falava também. A gente vai verificar no nosso material em que ambiente, em que espaço o hebraico era falado. O hebraico é uma língua toda especial. Ele é escrito e lido da direita para a esquerda, por isso eu apresento aqui na posição da nossa Bíblia. Mas quando eu vou fazer a leitura do texto hebraico, eu faço essa posição como se fosse o final das nossas Bíblias e eu vou lendo da direita para a esquerda. O Antigo Testamento, ele foi escrito, a sua maior parte, em hebraico. Temos também alguns textos, alguns livros em aramaico. O Novo Testamento, quase todo escrito na língua grega, outra língua da Bíblia Sagrada, com exceção do Evangelho de São Mateus, que foi escrito em aramaico. Mas, basicamente, o hebraico e o grego são as línguas raízes, digamos assim, da Sagrada Escritura.
E dessa forma, a gente tem nessas duas línguas já o indicativo de toda a vivência que o Senhor propõe. A gente tem, por exemplo, na abertura logo do livro do Gênesis, aquela luz que vai iluminar toda a palavra. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Nosso texto sagrado aparece com essas expressões. É claro que dentro de todo o texto bíblico nós vamos ter o desenrolar desta caminhada de Deus com o seu povo. A Bíblia é um livro de história? Sim. Não uma história qualquer. A história de Deus com o seu povo. A história de um Deus sempre presente na caminhada do povo. É uma história de aliança, uma história de pacto, uma história de inter-relação entre Deus e o povo. Das línguas hebraica e grega, a Bíblia foi ganhando traduções e hoje é o livro mais traduzido no mundo inteiro. Chegou para nós também, na nossa língua portuguesa, e nós temos várias edições, várias traduções da Bíblia Sagrada. Posso apresentar algumas e o que não desmerece a Bíblia que você tem. Bíblia é sempre palavra de Deus. Uma das mais populares é a Bíblia Pastoral. Bastante comum, bastante utilizada nas comunidades. É uma tradução bastante fácil de compreensão e que é recomendada e utilizada principalmente para as comunidades. Nós temos também uma tradução da CNBB, um texto bastante interessante também. Ele já vem enriquecido com notas de rodapé. O que são notas de rodapé, professor Neto? São justamente aqueles textos pequenos que estão no final da página e ali eles dão a explicação de um versículo, de um capítulo ou de um assunto e geralmente dentro dessas notas tem a indicação de outros textos bíblicos. E qual é o ideal para a gente realmente aprofundar no conhecimento da palavra? É fazer as leituras que estão indicadas ali. Então, de repente, eu estou lendo um texto do Evangelho de São Mateus. E lá na nota de rodapé, ele me remete para um texto do Antigo Testamento. Então eu vou lá, faço aquela leitura. Aí ali ele já me remete para um outro texto. E assim, quando chega ao final da leitura, a gente tem uma visão geral, uma compreensão mais aprofundada daquilo que a gente está buscando. Por isso, a gente não se prende num livro, nós vamos estudar agora livro tal, do começo ao fim. Não. A Sagrada Escritura nos ajuda nessa dinâmica de mobilidade dentro dos próprios textos. Por isso, se na sua edição, se na sua tradução, na nota de rodapé, encaminha para um outro texto, faça a leitura. Por isso, é um texto que não é para ser lido de forma corrida, não. A tranquilidade, a serenidade que deve motivar a nossa leitura do texto sagrado. É claro que em 5 encontros nós não vamos esgotar, e nem é pretensão, toda a riqueza que tem a palavra. A nossa existência é pequena para o contato e esta vivência. Aquilo que a gente vai propor nesses dias são apenas gotas
pequenas orientações para ajudar na nossa vivência. Nós temos, por exemplo, essa aqui que já mostrei mais cedo, chamada Bíblia do Peregrino. É uma Bíblia, assim, para quem quer um aprofundamento maior em termos de conhecimento. Ela é bastante enriquecida com notas de rodapé também. É tradução diretamente dos textos originais, como as outras também. Uma outra que temos, a Bíblia de Jerusalém, que é bastante comum. É também uma Bíblia considerada de estudos, notas de rodapé, textos também que nos ajudam. E temos a tradução ecumênica da Bíblia. Ecumênica porque traduzida não apenas por católicos, cristãos católicos, mas também cristãos protestantes e cristãos ortodoxos. Aqueles que são católicos, mas experimentam a sua vivência de fé de uma maneira diversa, mas na sua essência estão na mesma raiz. Essa tradução ecumênica, ela também serve para estudos e aprofundamentos. É claro que eu não estou recomendando que todos tenham quantidade essa. Tem mais ainda ali. Mas por que eu tenho essa quantidade de edições e traduções? Por conta justamente do trabalho, do estudo, do aprofundamento que a gente faz e tem a necessidade, né, de recorrer a esses textos para ter realmente algo bastante fundamentado. Mas a sua que você tem, Pastoral, Ave Maria, Jerusalém, Peregrino, não sei, outra edição, é sempre Palavra de Deus. O importante é a gente ter essa consciência de que é a Palavra de Deus inspirada aos homens para a sua vivência, para o seu caminhar sempre com Deus. Nós temos, eu coloco agora e depois a gente pode retomar, dentro dessa visão panorâmica, a caminhada de um povo, chamado povo hebreu ou povo judeu, que é conhecido como povo da aliança, como povo da promessa. E temos algumas figuras, alguns personagens bastante conhecidos nossos. E na medida do possível é bom a gente se deter um pouco nessas pessoas, porque elas foram fundamentais enquanto instrumentos de Deus na vida e na caminhada do povo. Por exemplo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, não tem como não lembrar de Abraão, que é tido como nosso pai na fé, aquele que recebeu de Deus um chamado. A gente conhece a história vocacional de Abraão: deixa a tua terra, a casa de teus pais e vai para um lugar que eu vou te indicar. E Abraão obedece e segue os ensinamentos. E na promessa que Deus vai fazer depois para ele, porque Abraão não tinha filho, era um homem de idade avançada. Sara, sua mulher, não podia mais gerar. E Deus faz uma promessa, dando-lhes um filho. E a gente conhece bem como se dá todo o desenrolar. Aquela alegria do acolhimento de um filho, de repente vai se tornar uma dura provação de fé. Quando Deus diz: oferece a mim teu filho, teu único filho, Isaque. Então, quando a gente lê esse texto sagrado, lê essas histórias, a gente é chamado a também participar dessa vivência do amor, da bondade, da misericórdia. Outro personagem importante, Moisés, e o destaque justamente para a sua presença e orientação na caminhada rumo à terra prometida. Moisés que vai enfrentar muitas dificuldades, não apenas com os poderosos, mas também com o povo, que vai ser tido como um povo de cabeça dura, de coração fechado. Moisés que vai fazer toda uma experiência de escuta de Deus e comunicação ao povo.
E quando chega, o livro do Deuteronômio vai nos trazer este relato. Quando chega aquele momento, Moisés é convidado a contemplar a terra prometida. E ele pode ter pensado, finalmente vamos ali entrar. E vai receber de Deus justamente a mensagem. Moisés, você contempla toda essa planície, toda essa beleza da terra da promessa, mas nela você não vai entrar. E quem vai conduzir o povo na entrada é Josué, que vai dar todo este encaminhamento final na caminhada. E temos tantos outros personagens, Davi. Eu estou citando aqui personagens masculinos, mas temos também muitas mulheres no Antigo Testamento que deram a sua colaboração. Nós temos, por exemplo, Ruth. De vez em quando o vídeo dá uma travada e é bom que eu beba um gole de água. Temos Ruth, por exemplo, que temos um pequeno livro no Antigo Testamento que traz toda a história desta mulher, que era uma estrangeira e que se casa, num todo um contexto ali de muita dificuldade, muito conflito. Nós temos também na esteira das juízas, Débora, Hulda e tantas outras ali. Ou seja, nós temos mulheres e homens, instrumentos de Deus que vão construindo esta história. E a gente pensava hoje à noite, dentro dessa visão mais geral, de pelo menos apresentar naquele pequeno programa que receberam, cada quarta-feira a gente tentar conhecer um pouquinho alguns livros pelo menos. Então, do ponto de vista de divisão didática da Bíblia, o que serve para a nossa compreensão humana, a Bíblia está separada em diversos livros que trazem todo um contexto. Então nós temos, por exemplo, o chamado Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega que quer dizer 5. E que no nosso linguajar comum, por exemplo, no futebol, a gente tem muito presente essa questão. Cada vez que o país ganha uma Copa, a palavra utilizada para essa classificação é em grego. Então, por exemplo, o Brasil é pentacampeão. Quer dizer o quê? Ele já foi campeão 5 vezes. Ele está aí sonhando com o hexacampeonato. Ou seja, sempre são expressões gregas. Então, Pentateuco é o conjunto dos primeiros 5 livros da Bíblia. E a gente pode ir memorizando esses livros, que eles ajudam também depois na leitura. Então você pode até na sua memorização no dia a dia, fazer uma espécie de mantra até, essa recordação dos livros bíblicos. Se você conseguir guardar na mente e no coração os 73 livros na sequência, você é um gênio, porque acho que a gente tem assim essa noção ampla. Então, por exemplo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco. E vamos posteriormente explicar qual é o conteúdo da mensagem constante nesses 5 livros. Nós temos um outro bloco, um outro grupo de textos bíblicos chamados de livros históricos. E pela própria nomenclatura, a gente já compreende que eles vão relatar a história. Então, depois do Deuteronômio, a gente tem o livro de Josué e uma série de outros livros que vão nos ajudando nessa compreensão da história. Aí vamos ter 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas, assim a gente vai. Nós temos um outro conjunto chamado livros sapienciais. Eu estou só colocando aqui porque vai ser matéria para os nossos encontros subsequentes. Os sapienciais. Sapiência
mais uma palavra, quer dizer sabedoria. Aí nós temos ali o livro da sabedoria, está incluído ali, o livro dos Salmos, o livro de Jó, estão dentro desse conjunto chamado de livros sapienciais. E nós temos um quarto grupo dentro do Antigo Testamento, e aqui mais uma vez a gente faz a memória de recordação, Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais, e o quarto grupo chamado livros proféticos, onde nós temos um conjunto de 16 profetas, 4 chamados profetas maiores e 12 chamados profetas menores. Vamos oportunamente pontuar o significado desses profetas maiores e menores. Os 4 maiores, nós temos nessa sequência nossas Bíblias: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por que maiores? Porque os seus livros são os maiores. Então quer dizer que os menores não têm significação nenhuma? Sim, tem. Essa classificação de maior e menor é só pela extensão do livro. Para não desanimar ninguém na leitura, Isaías é o maior dos profetas, em termos de extensão, e são 66 capítulos que tem o seu livro. E esse profeta Isaías, ele está classificado em 3 livros. Primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. Então a gente tem do capítulo 1 até o capítulo 39, o primeiro Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 55, o segundo Isaías, e do capítulo 56 até o 66, o terceiro Isaías. Aí nós temos depois o livro de Jeremias, que a ele são atribuídos mais 2 livros, chamado Lamentações e Baruque. Baruque era um secretário do Jeremias, alguém muito próximo. Nós temos o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Depois nós temos uma série de 12 profetas chamados menores. Por que menores? Seus livros são menores em termos de extensão, mas não menores em termos de mensagem, em termos de conteúdo. E ali a gente vai ter os profetas que já conhecemos, que na liturgia sempre vêm ao nosso encontro. Aí a gente vai ter Oséias, Amós, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Malaquias, Zacarias, Abdias, ou seja, temos ali 12 profetas. E o Antigo Testamento se encerra com o livro do profeta Malaquias. Começa com Gênesis, Pentateuco, passamos pelos livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos que terminam com o profeta Malaquias. Aí nós temos, dentro dessa visão panorâmica, o Novo Testamento. Talvez o texto mais familiarizado, que a gente tem mais contato, até mesmo por conta da liturgia que a gente celebra e participa. O Novo Testamento começa com os 4 evangelhos. E desses 4 evangelhos, a gente faz também uma divisão didática. 3 deles, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. E temos aqui mais uma palavra grega, sinótico, quer dizer parecido, próximo. Tanto é que encontramos vários textos presentes nos 3 evangelhos, e por isso eles são chamados sinóticos. Escritos, como outros livros, para um público diferente, uma cultura muitas vezes diferente, um ambiente político, econômico, social, religioso diferente. Nós temos essa sequência Mateus, Marcos, Lucas e João.
Mateus não é o evangelho mais antigo. Aí você diz, mas é porque que ele está colocado na abertura? É o maior dos evangelhos, são 28 capítulos, tem esse critério, mas também porque era o mais utilizado na catequese das comunidades. Na verdade, o evangelho mais antigo é o de Marcos. E desse evangelho, tanto Mateus como Lucas vão utilizar como fonte nas suas composições. É claro que cada evangelho tem a sua particularidade. Tem texto que só Mateus relata, só Marcos, só Lucas. E o quarto evangelho, o evangelho de João? Ele é um evangelho elaborado de uma maneira diversa. É um evangelho mais teológico, digamos assim. A sua construção, ela difere totalmente da construção dos demais evangelistas. Por exemplo, Mateus abre o seu evangelho apresentando aquela longa genealogia, aquela longa história das gerações até chegar Jesus. Quando você lê o primeiro capítulo de Mateus, você encontra 3 séries de 14 gerações até chegar Jesus. Marcos, como é que ele começa o seu evangelho? Já fazendo um apelo para a conversão. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Lucas começa o seu evangelho lembrando de toda a pesquisa, de todo o estudo que ele fez sobre a vida e os feitos de Jesus e apresenta para a comunidade. João começa o seu evangelho não citando genealogia, não citando o apelo à conversão, não citando o fruto de um estudo, de uma pesquisa. João começa o seu evangelho de forma bastante elevada e elaborada. No princípio era a palavra estava em Deus e a palavra era Deus. No princípio era a palavra. E depois, mais adiante, no versículo 14, ele vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a gente tem essa composição dos 4 evangelhos. Temos na sequência o livro dos Atos dos Apóstolos, que nós vamos também, no momento oportuno, nos deter um pouco. E só adiantando, o livro dos Atos dos Apóstolos é da mesma autoria do Evangelho de Lucas, ou seja, originalmente era um livro apenas e depois foi separado para facilitar também a compreensão. Então, o Evangelho e Atos dos Apóstolos são de autoria de Lucas. Você pode conferir quando lê a abertura dos 2 livros. O endereçamento é para o mesmo personagem chamado Teófilo. Teófilo é uma palavra grega que significa amigo de Deus. Theo, Deus. De vez em quando dá umas travadinhas, umas paradas, mas felizmente estamos conseguindo caminhar bem, acredito. Então, Teófilo era uma pessoa física, ninguém sabe, podia ser a comunidade também. E depois nós temos uma série de cartas, que depois de Atos dos Apóstolos começam carta aos Romanos, que são conhecidas como cartas paulinas, ou seja, da autoria de São Paulo. Aí nós temos ali Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, as cartas pessoais que ele endereçou. A gente leu no comecinho um texto de uma dessas cartas. Se é a 2ª Timóteo, é porque teve a 1ª Timóteo. E depois nós temos um grupo de cartas chamadas cartas católicas.
E católico aqui quer dizer universal. Não é muitas vezes aquele católico que a gente entende, eu sou católico porque pertenço à Igreja Católica. Católico quer dizer universal. Então são cartas, por exemplo, cartas de Pedro, cartas de João, cartas de Tiago, carta de Judas. São essas chamadas cartas católicas, cartas universais. E concluímos o Novo Testamento com o livro do Apocalipse. Livro esse que muita gente tem medo. Já encontrei muitas pessoas que disseram: eu nunca tive coragem de abrir o livro do Apocalipse. Por quê? Aquilo que se fala muitas vezes sem nenhuma fundamentação causa terror nas pessoas. E muita gente pensa que o livro do Apocalipse vai tratar só de tragédia, de besta fera, não sei o que. Não, o livro do Apocalipse é um livro de esperança. É um livro escrito todo na base da simbologia, é um livro enigmático, a gente diz assim, e somente a comunidade que estava vivendo a perseguição era capaz de decifrar o que estava contido nesse livro. Então é um livro inspirado como os demais e não deve trazer nenhum medo, nenhum receio para a nossa leitura, para o nosso aprofundamento. E dessa forma, a gente tem, por exemplo, nos textos sagrados, alguns deles de um único autor, mas que desenvolve em tantos outros textos. A gente citava o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, de autoria de Lucas. João, nós temos 5 escritos atribuídos a ele. O Evangelho, 3 cartas, 1 João, 2 João, 3 João e o Apocalipse. São livros de João. E, já dando um indicativo até mesmo de leitura, a primeira carta de São João é o primeiro livro que a gente sugere e tem todo um critério didático para isso. É o primeiro livro, vai estar aqui no material que vão receber. A gente tem aqui a sequência e a orientação da leitura. E a sugestão é que a primeira carta de São João seja lida 2 vezes antes de prosseguir a leitura. Aí depois vai para o Evangelho de João e assim vai na sequência. Então, só para mostrar que o texto sagrado foi organizado para facilitar essa vivência da comunidade. Outro dado importante: o livro dos Atos dos Apóstolos está situado entre os Evangelhos e as cartas de São Paulo e demais escritos. E os estudiosos da Bíblia classificam, e a gente comunga com esse pensamento, classifica os Atos dos Apóstolos como uma ponte. E ponte nós sabemos para que serve. É para fazer a ligação. Então, de maneira resumida e objetiva, nos Evangelhos nós temos relatados os feitos, as atividades de Jesus. Os Atos dos Apóstolos fazem a ponte para aquilo que as comunidades vão viver a partir dos ensinamentos de Jesus. Por isso, ali nos Atos dos Apóstolos vai ter todo aquele relato que vai da ascensão, do retorno de Jesus ao Pai, a prática e a vivência das comunidades. E nós conhecemos de cor e salteado alguns ensinamentos das primeiras comunidades. Um que toca muito profundamente e que, especialmente agora no tempo em que a gente está vivendo, é aquele da partilha da solidariedade. Diz o texto dos Atos: entre eles não havia necessitados, porque tudo era colocado em comum. E a palavra de Deus tem também esse poder de nos trazer para a realidade na qual estamos vivendo.
Quando eu dizia mais cedo que não é um livro de história de algo que aconteceu no passado, é porque é um livro de uma história que continua acontecendo. O mesmo amor, a mesma fidelidade, a mesma misericórdia, a mesma bondade que esteve presente no povo de Israel, ela se faz presente hoje também no meio de nós. A mesma mensagem de compaixão, de misericórdia, de atenção aos pequenos, aos marginalizados, ela ganha força e corpo com uma atualidade sem precedentes. Por isso a palavra mexe com a gente. A palavra incomoda, a palavra inquieta. E se a Sagrada Escritura, depois de uma leitura, de uma oração, de uma contemplação, ela não provoca nenhuma mudança em você, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus está aí para nos ajudar no caminho. Como nos recorda a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela produz os seus efeitos. E é claro que nós vamos sempre compreender o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. A gente define de maneira, mais uma vez, objetiva, o que é o Antigo Testamento. É o conjunto de livros que nos relatam a promessa. O que é o Novo Testamento? O conjunto de livros que traz o relato da realização de todas as promessas feitas no Antigo Testamento. Então a gente poderia dizer em duas palavras: Antigo Testamento, promessa. Novo Testamento, realização. Em Jesus, ele vai realizar tudo aquilo que foi prometido, tudo aquilo que foi sonhado. É Jesus que vai comunicar o seu Espírito para animar e sustentar a comunidade, para não desanimar. E por essa razão, essa comunidade, ela caminha ao longo da história, seguindo os passos de Jesus. E é na condição de discípulos, de seguidores, que a gente vai no dia a dia buscando essa caminhada. Eu gosto de destacar que amamos a quem conhecemos. Se nós queremos amar a palavra de Deus, vamos conhecê-la. Vamos aprofundar o nosso entendimento. Vamos mergulhar de coração nessa palavra. Ela é fonte de vida. Não vamos buscar nos riachos, nos córregos, a fonte da nossa vida, não. A fonte está na própria palavra de Deus. E uma palavra sempre pronta para nos ajudar, para nos encaminhar na nossa vivência. A gente está quase aproximando do momento previsto do nosso encontro, mas se a gente ultrapassar alguns minutinhos, não tem problema algum. É sempre bom a gente ter presente aquilo que vai nos ajudando e nos encaminhando nesta vivência da palavra. O ABC da Bíblia quer justamente nos ajudar a dar esses passos. Se você já tem um certo conhecimento, uma certa vivência, louvado seja Deus. Vamos aprofundar, vamos aperfeiçoar, vamos melhorar. Existem certas expressões dos textos sagrados que marcam a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa existência. Quando nós participamos, especialmente da Eucaristia, nós somos ali alimentados de forma especial pela Palavra de Deus. Tanto é que, liturgicamente, se diz: participamos ao redor de duas mesas. A mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, a mesa do banquete.